Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Que bom, né? Hoje a Prof. Kairi veio para contar uma história para vocês. E o nome da história é O Menino Navegador. E sabe como que é o nome deste menino? Pedro. Isso mesmo. Então a Prof. vai contar uma história para vocês. E para isso nós vamos precisar fazer uma dobradura e vocês vão fazer junto com a Prof, tá? Então para isso nós vamos precisar de uma folha de sulfite, tá? E um giz de cera. A Prof escolheu amarelo, mas vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Então vocês vão apoiar essa folha numa superfície dura, né, firme. Aí vocês vão pintar com o giz assim atravessadinho, vocês vão pintar até que a folha fique bem amarela. Vocês vão pintar dos dois lados, tá, crianças? Mas a Prof tem aqui também uma outra folha já bem amarela. Então, a Prof vai usar essa folha aqui. Se vocês tiverem alguma outra folha colorida, podem usar também, tá? Então, a Prof vai fazer com esta folha uma dobradura. E vocês vão acompanhar, vocês vão descobrir o que vai acontecer com esta folha e o que vai acontecer com o Pedro na história. Valeu, crianças? E a Prof já volta então para contar a história para vocês. E não esqueça que vai ter um desafio. Vocês vão ter que fazer a dobradura também e vão ter que recontar a história para a Prof. Vocês podem reinventar a história, pode fazer como vocês quiserem. Pode colocar a mamãe para ajudar a contar a história aí. E daí vocês vão gravar um videozinho, vão bater fotos e vão mandar no grupo para a Prof. Tá bom, galera? Valeu, até mais! Senta que lá vem história. O Menino Navegador. Era uma vez um menino chamado Pedro. Pedro vivia perto da praia. A casa dele era bem pertinho da praia. E o que Pedro mais gostava de fazer era navegar, com seu barquinho. Então, Pedro acordava, ele esticava o lençol de sua cama, deixando bem lisinho. Então, Pedro descia as escadas e ele adorava ler história de navegação. Terminando a leitura, ele tinha que ir no barco. Então, ele voltava para o seu quarto. Ele estava subindo as escadas e indo para o quarto. Ele subia para o seu quarto para pegar o seu chapéu de marinheiro. Isso mesmo. Ele subia, separava o chapéu, ele descia, abria a porta e corria em direção da areia, onde estava o seu... Onde estava o seu barquinho. Isso mesmo. Navegar era a paixão de Pedro. Pedro navegava em ondas altas, ondas baixas, pois isso era a coisa preferida de Pedro. E sempre que Pedro entrava no seu barquinho para navegar, ele cantava uma musiquinha. O marinheiro foi para o mar, 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 para ver se podia avistar, tar, mas tudo que podia avistar, tar, era apenas o fundo do mar, mar, mar. E Pedro continuou. De repente, começou a escurecer e o mar começou a ficar bravo, começou a chover. Pedro ficou com muito medo, e o seu barquinho começou a balançar, a balançar, a balançar. De repente, o barquinho bateu em uma rocha e quebrou a parte da frente do barquinho de Pedro.
E Pedro continuou a remar, a navegar e bateu em outra rocha. E também quebrou a outra parte do barquinho de Pedro. E Pedro ficou muito assustado e o barquinho balançava, balançava. De repente caiu um raio e quebrou a vela do barco de Pedro. Isso mesmo. E Pedro saiu nadando. Pedro nadou. Crianças, vocês não vão acreditar. Pedro? Pedro se salvou. Sabe por quê? Porque ele era prevenido. Pedro tinha uma camiseta salva-vidas. Isso aí. Que Pedro voltou para a sua casa feliz com a sua camiseta salva-vidas. Fim da história. Oi, crianças! E a prof voltou para saber se vocês gostaram da história. Eu acho que gostaram, né? Foi muito bacana. Então, não esqueçam do desafio da prof. Fazer o quê? O que com a folha? Um barquinho. Pode escrever uma frase ou uma palavra, porque todo barquinho tem uma frase ou uma palavra, né? Do outro lado a prof colocou o nome da prof, pode colocar o nomezinho de vocês. E o barquinho virou o quê? Uma camiseta salva-vidas, que a camiseta salvou o Pedro. Então, não esqueçam do desafio, tá? Façam, contam, recriam, inventam uma história, filma, mandem fotos para a prof no grupo, que a prof vai ficar aguardando o retorno de vocês. Tá bom, crianças? Valeu e até a próxima história!